A Igreja Evangélica Verbo da Vida traz até você uma mensagem para a sua edificação. Abra seu coração e incline seus ouvidos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, Pai. Nós sabemos, Pai, que é bíblico. O Senhor disse que quando nós nos reuníssemos, Pai, você estaria ali. O Senhor está aqui, porque nós estamos aqui. Obrigada, Pai. Obrigada pela revelação, pelo entendimento da Tua presença 24 horas. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa noite. Nós declaramos, Pai, essa noite para Ti, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nessa igreja, nessa noite. Eu declaro, Pai, o entendimento sendo iluminado pela ministração da verdade plena da Tua palavra, em nome de Jesus. Todos que aqui chegaram, Pai, saindo desse lugar, plenos, Pai, recebendo a porção do que você tem para nós nessa noite, Pai. Eu creio, eu declaro isso, assim como eu creio e eu falo, assim será. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por acontecendo mais. Porque nós colocamos a nossa expectativa em você e não em homens. Por isso nós vamos receber mais do que nós esperamos, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém ou ai de mim? Vamos sentar um pouquinho. Obrigada, gente. Aleluia. Aleluia. Você está aqui? Amém. Graças a Deus. Quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Sou quase do tamanho desse púlpito. O que importa é ter saúde, né, gente? Amém. Sou cearense, mas o que importa é ter saúde. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Na verdade, não só um privilégio, mas um momento de muito temor estar aqui. É uma responsabilidade para cada pessoa que vem aqui ter a certeza, a convicção de que está ensinando e dizendo aquilo que realmente Deus quer dizer e ensinar. Amém? Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele está falando, amados. O Espírito está falando. A Bíblia diz em Apocalipse que ele está dizendo, está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja. Então o Espírito está falando com você. Está te dando instruções. Às vezes, por nós estarmos com nossa mente tão atarefada, cheia de cuidados, não percebemos, mas ele está falando. Então nós viemos aqui, nós os ministros, chega aqui na frente e a gente tem a responsabilidade de entrar no mesmo tom de Deus, de falar na mesma tônica de Deus, do que Ele quer dizer. Amém. E é impossível aquele que está aqui não ser molhado por essa enchente, porque ela passa por nós, nos alcança e a gente passa isso para vocês. Então, vamos dizer hoje à noite aquilo que o nosso pastor lá da sede fala toda vez. Diga assim, já que eu vim, eu vou receber. Amém. Abre o teu coração para aquilo que Deus vai fazer. Amém. Há um tempo atrás, Deus começou a tratar comigo a respeito de algo. Me tomou de certa forma, amados. E quando eu me vi inclinada para falar sobre isso, eu fiz, não, Senhor, está de brincadeira. Eu falar sobre isso aqui. Mas eu resisti hoje durante o dia falar sobre o que eu preciso dizer essa noite. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então hoje a gente vai aprender algo específico. Nós vamos trazer alguns fundamentos para aquilo que Deus precisa tratar. Amém? Você se deixa disponível para receber? Então abre comigo lá em 1 Tessalonicenses. A gente vai fazer algumas leituras para a gente entender um pouquinho o contexto. Mas a palavra de Deus, ela é toda maravilhosa, toda proveitosa, não é perca nenhuma, amém? Lê. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Vai dizer no primeiro versículo o seguinte. Todo mundo abriu? 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
vai dizer o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo. Diga Paulo, Silvano e Timóteo. Não era uma pessoa só. 3, vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós. E ele está se referindo à igreja dos Tessalonicenses. Mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente da presença do nosso Senhor e Pai, do vosso trabalho que resulta na fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, dá um pulo aí. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, diga muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão da fé, padrão de fé, para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Olha para mim. A Bíblia está falando que Paulo, quando escreveu para a igreja de Tessalônica, ele ficou impressionado com o nível de fé que havia entre eles. Ele disse: não só isso, vocês se tornaram nossos discípulos. Vocês criaram uma continuidade nossa, a ponto de não só o evangelho ser propagado ali, mas alcançou a Macedônia e a Acaia. E de tal forma que quando a gente foi até eles, não foi preciso a gente acrescentar mais nada. Porque vocês fizeram um bom trabalho, eles fizeram um bom trabalho. Mas Paulo, ele diz algo muito interessante aqui. Porque ele diz: por meio de grande batalha, de muita dificuldade, não sei como está na versão de vocês, mas diante de grande dificuldade, vocês agarraram uma fé. Vocês trabalharam com uma fé operosa, com algo que moveu vocês, diante de grande dificuldade, diante de grande batalha. Bom, quando eu li isso, me veio imediatamente na cabeça qual era o entendimento de Paulo de sofrimento. Porque você concorda que, para algumas pessoas, sofrimento pode ser divergente, diferente. Dor pode significar coisas diferentes para cada um de nós. Vou dar um exemplo. Eu e minha mãe. Nasci dela, pareço com ela, apesar dela estar loirinha morena da caixa. Pareço com ela, tenho a mesma fisionomia, estrutura. Mas, quando se trata de dor, a gente é muito diferente. A dor está lá na esquina, minha mãe está gritando aqui: abana que está doendo. Já ela brinca porque diz que não dá nem tempo de eu dizer que vou desmaiar. Mãe, eu acho que vou. E eu já desmaio porque eu demoro muito para avisar que estou sentindo dor. E quando eu vou avisar, já está muito grande a coisa. Então ela diz: eu acho que vou. Fica brincando comigo. Algumas pessoas entendem dor de forma diferente. Para alguns a dor está lá embaixo e a pessoa já está desesperando. Para outros demora demais para pedir socorro. Mas quando a gente vê a vida de Paulo e a gente vai entender o que para ele, o que significa dor, a gente vai perceber o tanto que aquele homem sofreu. O tanto que ele foi perseguido, apedrejado, passou por naufrágio, perseguição, prisão, açoite. Amado, quando ele está dizendo que o negócio está ruim, ele não está fingindo. Ou ele não está, amados, inventando um sofrimento. Ele diz: diante de grande sofrimento, vocês guardaram a fé. E não só guardaram a fé, vocês se multiplicaram. Foi uma extensão nossa, vocês não só foram os nossos discípulos, mas do Senhor. E certa vez Paulo disse: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, foi uma corrente muito bem feita. Foi uma extensão muito bem feita. Mas aí já seria bênção, amado. Já seria maravilhoso se a gente não entendesse o que ele está falando aqui no capítulo seguinte. Segue comigo para o próximo capítulo. Meu Deus. Aí ele prepara, porque dá vergonha um pouquinho, certo? Diz o seguinte, no capítulo 2. Irmãos,
Vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. E ele está falando de quem? De Paulo, Silvano e Timóteo. Apesar de termos sido maltratados, muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Versículo 4. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por quem? Pelos homens, amados. Aprovados por Ele, para vos confiar seu evangelho. Não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora. Como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia, agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhe não somente o evangelho de Deus, mas igualmente nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque, o penúltimo versículo que a gente vai ler, porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia, diga noite e dia, trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos anunciamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós os que credes. Olha para mim. Não bastava Paulo só ter todo esse histórico de grande serviço ao Senhor. Amados, ele vai dizer exatamente o que eles fizeram que causou grande efeito sobre a igreja de Tessalônica. A grande questão aqui, e a parte doutrina que a gente precisa trazer essa noite, não é nem se o ministro é digno do seu salário, porque a gente sabe que é. Paulo mesmo vai dizer que é. E aqui ele diz, olha, mesmo a gente sendo apóstolo e podendo fazer, a gente escolheu não fazer, porque a gente veio aqui fazer um serviço, a gente veio servir vocês. Amém. O que eles fizeram naquela igreja trouxe tamanho impacto na vida daquele povo, que não só eles foram transformados, como alcançou várias pessoas por causa do testemunho de Paulo, de Timóteo e de Silvano. Amém. A grande questão é o que é que eu posso receber. A grande questão é o quanto nós podemos abdicar em prol de um serviço, em prol de fazer algo para o Senhor. A Bíblia não disse, amados, que apenas as pessoas chamadas nos 5 dons ministeriais da igreja de Tessalônica se levantou com poder e ousadia para pregar o evangelho, para servir. Porque a igreja foi tomada de uma intrepidez, de uma fé operosa, que precisava fazer alguma coisa. Quando a revelação de Deus chega para nós, a gente precisa fazer alguma coisa. Quando o entendimento e a revelação do que Cristo fez por nós, amados, é involuntário, a gente precisa reagir. E ele disse, vocês sabem do tanto que a gente sofreu em Filipos, do tanto que a gente sofreu ali, mas Deus nos encheu de ousadia para chegar em vocês, na cidade de vocês, e fazer um bom serviço. Alguns, amados, numa situação como essa, diante de afrontas e de grande dificuldade, podia dizer, meu Deus, eu já apanhei tanto lá em Filipe, já apanhei tanto fazendo determinado serviço, é hora de eu descansar um pouquinho e dar uma trégua. Mas, amados, a dependência de Paulo e esses homens diante do Senhor fez com que eles se enchessem de ousadia para não parar aquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. O que foi que ele disse? Não prego para agradar homens, não. Porque não foi homens que me confiou o evangelho. Aleluia. Não foram homens que te chamou para fazer o que você tem na mão para fazer hoje.
E também, amados, vai ser a Deus que vamos prestar conta do que nós temos para fazer aqui, do que nos foi confiado na mão para fazer. Aleluia. Algumas pessoas sofrem demais por não entender errado o que é ministério. Deixa eu dizer para vocês, com muito temor. Eu vi uma certa vez uma frase que eu achei legal. Ministério não é ser visto, é serviço. Algumas pessoas pensam que o único trabalho que um ministro tem na vida é ler a Bíblia e pregar. Amado, se você soubesse todos os bastidores de uma vida de um pastor, de uma vida de um secretário da igreja, da vida da líder do departamento infantil. Amados, o único trabalho da nossa vida não é ler a Bíblia e pregar. Isso é uma consequência que todo crente tem que fazer. Seja com esse esqueminha de madeira ou não, a palavra de Deus em nós precisa ter uma ação, ela precisa sair. Nós não podemos segurar isso dentro de nós. Amém. E aí o que acontece? Tem um chamado genuíno, entra no serviço, porque entende é ali que Deus me chamou. E no processo, quando os trabalhos chegam, quando as dificuldades chegam, a pessoa, não é isso que eu fui chamado para fazer. Dúvida começa a chegar. Ou então desânimo começa a chegar, porque entende que ministério ou serviço a Deus é glamour, como se homens amados tivessem a responsabilidade de lhe pagar, ou te dar uma resposta aqui, pelo serviço que você tem feito, ou que eu tenho feito. Quando que nós entendemos que a nossa grande recompensa vem daquele que nos chamou. A nossa grande recompensa não vem dos homens. Era justo para Paulo ter chegado lá e ter pedido sustento dele. Mas a Bíblia diz que dia e noite ele trabalhava, porque ele sabia, aqui nesse momento eu preciso fazer assim. A gente sabe que Filipenses dá oferta para Paulo, a gente vê Paulo recebendo ofertas, generosas ofertas. Mas aqui nesse momento ele abriu mão de algo que era lícito para servir. Alguns de nós podem pensar, é lícito que eu receba reconhecimento. É lícito que eu receba uma oferta. Ninguém conversou comigo, tá, amados? Eu estou falando isso daqui com muito temor. É lícito que eu seja reconhecido, que eu seja elogiado. Porque se Paulo estivesse esperando tapinha nas costas, amados, eu e você não estaríamos aqui com essa Bíblia. Porque foi ele que escreveu uma parte dela. Muito pelo contrário, em Atos 20, Paulo, como líder das igrejas, como apóstolo levantado por Deus, com ousadia e intrepidez, sabia que ia para Jerusalém e por inspiração mesmo, por direção, ele sabia que não voltaria. Amados, imagina você receber uma direção onde você sabe, eu estou indo e não vou voltar. A igreja começou a sentir, porque há uma ligação espiritual entre nós. Nós somos todos um organismo vivo, e o organismo se move, ele está vivo. A igreja começou a sentir, e as pessoas diziam, Paulo, não vá não, vai acontecer isso. Eles sabiam que ia acontecer, mas Paulo disse, ei, eu não só estou disposto a obedecer a Deus, como a morrer, em prol de um grande chamado que Deus me deu, em prol de algo que Deus está me pedindo para fazer. Amados, o Espírito de Deus fala. E nesses últimos dias, existe uma necessidade da igreja, amados, se levantar. Com a direção que Deus está dando a cada um, dentro desse grande plano de Deus. Porque não é uma única pessoa que faz o plano de Deus andar. Não foi Paulo sozinho que fez as coisas acontecer. Ele andava, mas com homens que copiavam ele, que queria servir a ele, por uma direção de Deus de estar junto e dar continuidade àquilo que o grande Mestre Supremo começou. O Espírito de Deus, amados, habita em nós. Nós somos o corpo de Cristo, a extensão dele na terra. E o que ele colocou na sua mão para fazer? O que ele colocou em sua mão para fazer precisa ser entregue a ele muito bem feito. Algumas pessoas imaginam que o grande galardão de Deus vai ser estatístico. Vai ser um grande gráfico num telão divino revelador,
onde vai ter lá 50 almas salvas, 10 batismos no Espírito Santo, 8 curas. Está aqui, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aí nós estaríamos em desvantagem com os evangelistas, que têm um poder específico de Deus para multidões. A gente está em total desvantagem com eles. E quantos sabem que Deus é justo? O grande galardão de Deus, amados, não é estatístico, é pela fidelidade que nós fazemos o que está na nossa mão para fazer. Tá, enquanto nós entregamos a Ele, olha, Pai, o que você me deu para fazer. Tudo que eu tive durante os últimos 10 anos da minha vida foi o chão para lavar. Está aqui, muito bem feito, Senhor. Está aqui, Pai, os filhos que você me deu, muito bem criados no plano, no propósito de Deus, porque eu ensinei bem direitinho. Está aqui, Senhor, foste bom e fiel no teu serviço. O grande galardão de Deus, amados, não se dá no que os homens podem ver, porque a Bíblia diz que naquele grande dia vão chegar pessoas dizendo: mas Senhor, a gente não curou os enfermos, não expulsou os demônios. E Jesus vai dizer: quem é vocês? Vocês que praticam o que é mal. Oh, amados, não tem como eu passar isso para vocês sem isso pegar em mim. Existe uma grande responsabilidade no serviço a Deus. Porque não são a homens, e não é por causa de homens, amados, é por causa dele. Ai de nós se a gente não fizer bem feito, porque nós estamos fazendo como para o Senhor. Sabe o que é isso aqui, amados? Esse lugar onde nós nos reunimos para falar do nome do Senhor é um grande hospital para receber os mancos, receber os doentes, receber os leprosos, na alma ou fisicamente. E como um hospital precisa? Precisa estar limpo, para que todo doente que entre, amados, não entre doente e saia com uma mazela maior, uma infecção, um vírus, um negócio. Eles precisam estar bem limpinho. Tudo precisa estar devidamente organizado. As pessoas que estão ali para receber têm que saber o que está fazendo. Tem que ter instrução dentro, amados. Porque eu já sei, isso daqui precisa desse tratamento. Por quê? Porque o grande médico, nós somos os enfermeiros. O grande médico já nos deu o diagnóstico. E nós precisamos ser a mão estendida. Porque em nós existe o poder de cura. Aleluia. Mas, amados, não tem como. E esse não é o propósito divino. Nesse ajuntamento haver sujeira ainda. Ou negligência da parte dos enfermeiros. Lá está o manco, bota no corredor, deixa aí. Quem sabe quando o médico passar. Você é a extensão, amados. Eu e você, nós somos a extensão daquilo que Deus quer fazer. Você está aqui? Abre comigo em Mateus 20. Aleluia. Deus é bom. Versículo 24. Vamos ler a partir do 20. Vamos ler o contexto. Amém? Vai falar o seguinte. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos. E prostrando-se, fez um pedido a ele, a Jesus. E disse o seguinte: o que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou Jesus. Podei vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o mesmo batismo qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhe afirmou: certamente bebereis do meu cálice, mas quando ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àquele a quem foram reservados por meu Pai. Versículo 24. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados com os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse que deverá servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo.
Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Olha para mim. Aqui a gente vê um claro exemplo, dentro desse capítulo todo, vai estar dentro do mesmo contexto, Jesus ensinando e explicando sobre como funcionaria dentro do reino de Deus. E mas há uma necessidade no homem, talvez, em questão geral, uma necessidade de aceitação, de ser reconhecido, de ter o seu trabalho visto. E a mulher, vendo Jesus, ela acreditava que ele era o cara, acreditava que viria o reino de Deus por meio dele. Ela disse: olha, é agora a minha deixa, eu estou tendo contato com aquele todo-poderoso. Quando você estiver lá, bota meu filho, um na tua direita e um na tua esquerda. Bota meus filhos num lugar de destaque. Dá uma continuidade de honra para eles. Dá um tchan. E Jesus disse: eu não tenho esse poder para isso. Não é a mim que cabe essa decisão. Mas deixa eu falar uma coisa para todos vocês. No reino de Deus, vai ser diferente como no mundo natural. No mundo natural, as pessoas importantes exercem domínio sobre as outras. Mas no reino de Deus, aquele que quiser ser importante vai ser aquele que mais vai servir. Vai ser aquele que mais vai se doar. Porque o mesmo jeito que o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio na terra para servir, assim será o corpo de Cristo na terra. Assim será a continuidade daqueles que têm o Espírito habitando dentro, servir. Um homem de Deus deu uma definição para perdão. Ele disse: perdoar é pagar o preço. Alguém te deve R$10 e você decide perdoar a dívida, você paga o dano do que aquilo te causou. Você decide perder. Dentro do que Deus nos colocou para fazer, amados, existe todas as nossas necessidades supridas aqui dentro. Eu estou falando emocionalmente, fisicamente, em todos os mentes que você imaginar. Existe total suprimento de Deus. Nós não precisamos de nada porque nós temos tudo nele. E nós podemos retirar de dentro de nós, dessa comunhão com o Espírito, tudo que a gente precisa. Deus nos colocou como pessoas plenas nele na terra, a ponto de doar sempre, servir sempre, se doar sempre. Por quê? Nunca faltará. Nunca faltará força, nunca faltará ousadia, nunca faltará recurso, nunca faltará comida, nunca faltará nada para mim e para você. Por isso nós podemos se doar, meu amado. Porque a nossa grande colheita vai vir do Senhor. Vem dele. E aprove a Deus em morar dentro de você. O Todo-Poderoso e todo cheio de recursos está em você. Por isso não é necessário tristeza no nosso coração, porque algumas pessoas não deu a resposta que eu e você queria receber. Porque do Pai das luzes, toda boa dádiva, todo dom perfeito está sempre disponível para mim e para você. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Sabe, amados, nós estamos sendo tratados essa noite. Amém. No mesmo capítulo, no versículo 8. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outro que estava sem trabalho e indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhes informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. E ao pôr do sol, o senhor Davi ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando dos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde.
e cada um deles recebeu um denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também esses receberam cada um denário. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Versículo 13. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo de dar esse último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero no que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Olha para mim. A Bíblia diz que, nessa parábola, Jesus está dizendo como seria o reino dos céus. E a Bíblia fala que o dono, o proprietário, ele sai e vê pessoas desocupadas, pessoas paradas, pessoas que estão inertes, paralisadas. Ele diz: ei, existe um serviço para você. Existe algo que você pode fazer. Vem trabalhar. Por quê? Quem pagará? Quem pagará pelo serviço, amado? São homens que pagam pelo serviço. O próprio proprietário se encarrega de dar o seu salário, de pagar o que é devido. Mas muitos, em vez de se ficar focado naquilo que foi chamado para fazer, fica questionando o quanto que o outro está ganhando. Meu Deus, a bênção da recompensa era para vir na minha cabeça, mas aí eu saí do canto por perder a oportunidade, ou então o vizinho que recebeu era meu. Amados, Deus, Ele não erra alvo nunca. Mas fulano foi reconhecido, eu não fui reconhecido. Chamaram Beltrano, mas não me chamaram. Não era a minha recompensa. Mas não é homem que te recompensa. Melhor é Deus que vê todas as coisas e vê o teu trabalho. E é dele que virá o grande pagamento para a sua vida. Ele diz: eu que não sou o dono de tudo isso. Você está questionando a minha generosidade. Quando nós entendemos que somos um grande corpo, que somos um corpo só, quando amados, receber alguma coisa, a gente recebe por tabela. O nosso grande pagamento e a válvula que nos move não deve ser, amados, o reconhecimento de ninguém, mas o entendimento. Existe um que está olhando. Porque eu garanto a você que o serviço com o coração envolvido na coisa certa vai gerar grande efeito, como aconteceu na igreja de Tessalônica. Vai gerar um grande efeito, amados. Ele tinha o direito de pedir alguma coisa e ele decidiu não pedir para servir. Eu decido abrir mão dos meus aplausos para receber de Deus. Em Hebreus vai dizer, no capítulo 11, que muitos decidiram abrir mão do seu galardão na terra, do seu livramento da terra, para receber um galardão maior nos céus. Amados, Jesus está às portas. Jesus precisa da igreja ativa. Vamos fazendo para o Senhor, fazendo para o Senhor. O que é que tem na sua mão para fazer? O que tem diante de você para fazer? Faça com excelência. Faça com todo o seu coração. Durante tantos anos, amados, tudo o que eu tinha para fazer, quando eu estou falando de lavar chão, é porque foi realidade para mim. Quantos anos, tudo o que eu tinha para fazer na igreja era lavar o chão. Quantos anos? E aí você pensa: Fernanda, depois que você começou a ministrar, você parou. Amados, teve igreja que eu fui, que eu lavei o banheiro, limpei a mão da água sanitária e fui dirigir o culto. Não é vergonha servir, amados, porque para o Senhor. Não é vergonha se doar e muitas vezes parecer que está perdendo, porque para o Senhor. Quem é o grande pagador não são homens. Aleluia. É Deus que todas as coisas vê, que tudo está diante dos olhos dele. Aleluia. Não use o serviço do Senhor como estatística. Olha aqui tudo que eu fiz, que bonito. Não, amados, deixa de ser surpreendido com coisas que você fez, às vezes nem pensando em receber nada em troca, e Deus dizendo: aquilo que você fez eu vi.
Estava diante dos meus olhos a tua fidelidade. Aquilo que você fez com o coração rendido, eu vi. Não passou desapercebido. E você vai ser surpreendido com galardões vindo do Senhor. Com coisas que Ele vai começar a fazer por você, em você, através de você. Seja como aquele que Deus disse: olha, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, você foi fiel na chuva, você foi fiel no sol, você foi fiel nas injúrias, você foi fiel quando houve dificuldade, quando ninguém viu você. Você foi fiel nessas coisas, sobre o muito eu vou colocar você. Porque Deus precisa de pessoas sérias para fazer coisas grandes que Ele deseja. E existe um treinamento que nunca vai acabar na nossa vida. De ser fiel naquilo que Ele está fazendo, pedindo para me fazer. Depois Ele vai me confiar outra coisa. E a mesma fidelidade que eu fiz aquilo, eu vou fazer de novo. E outras coisas vão ser confiadas. E Deus deseja encontrar fidelidade nos corações, para que Ele possa confiar mais e mais, amados. Aleluia. Tanta gente desejando, amados. Não é ruim desejar ministério, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se não souber acordar cedo para trabalhar, quando for itinerante, quando for totalmente para o ministério, não vai acordar cedo, não. Se não ler a Bíblia quando tem trabalho, amados, quando estiver livre, não vai ler. Isso é ilusão da cabeça das pessoas. Se não orar quando está ocupado, quando está trabalhando no secular, não vai orar quando tiver tempo. Eu acordava 6 da manhã, ia para o trabalho, ia para a igreja trabalhar, e de noite eu estava na escola. Eu chorava porque queria tempo. Cansada, carregava os livros debaixo do sovaco, na mochila, porque na minha hora de almoço era o momento que eu tinha para ler. Chegava na igreja, tinha que lavar o chão, tinha que fazer as coisas, tá apresentável para pregar, mas tinha que estudar. Quer ser pregador e não ler a Bíblia, amados? Quer ser pregador e não ler a Deus? Me deu um ministério para pregar. Então leia a palavra, amados. Porque o tipo de liderado que nós somos, quando um dia nós formos líderes, nós vamos colher. Aleluia. Eu, como aluna do Rema, amados, eu vou dizer para vocês, eu era muito curiosa. Queria saber onde estava o Éden. Onde está o Éden, o paraíso? Onde está hoje? Onde está? E ficava perguntando se Adão tinha umbigo. Perguntava cada coisa escabrosa, mas adivinha o que eu colhi? Adivinha o que eu colhi? E como professora vem cada pergunta engraçada e eu tenho uma paciência, porque eu sei o que é ser um aluno curioso. E certa vez me disseram: ai, como é bom, porque você tem paciência e ainda pergunta. Tem mais alguma pergunta? Eu faço porque um dia eu fui. Então, amados, o nível de liderado que nós somos hoje, mas não se preocupe, da colheita ninguém escapa. Vai ser um dia: eu desejo ser líder do departamento de louvor, ou do departamento de diaconato. Eu sei que Deus me chamou. Então seja um bom liderado. Faça muito bem feito, porque no dia que você for, você vai colher. Vai colher gente que vai servir sem questionar. Vai colher pessoas que palpam toda a obra, que vai fazer junto com você, que vai pegar a visão junto contigo e vai correr. Seja um bom liderado. Porque se Jesus, que é Jesus, no dia que ia para a cruz, encontrou força para lavar pé de discípulo sujo, amados. Ai, o que nos espera é o mesmo tipo de serviço. Amém? Aleluia. A gente está já encerrando. Mas abre comigo para a gente encerrar em Colossenses. Aleluia. Você está bem? 3:17. Colossenses 3:17. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. E tudo o que nós fizermos, seja falando ou fazendo, precisa gerar um efeito de graças a Deus, como para Ele, fazendo para Ele. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé um pouquinho. Aleluia.
Aleluia. Sabe, amados, essa é uma boa oportunidade da gente se alinhar diante do Senhor. Sabe, se colocar diante do Pai. Toda advertência de Deus é livramento para nós. O livramento está na advertência, naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está dizendo. É livramento e salvação para nós. Não é momento de recuar. Não é momento de dizer eu não consigo. Não é momento de dizer eu errei e não tem jeito para mim. Sabe, quando uma criancinha pequenininha é repreendida pelo pai, a primeira coisa que ela faz é querer abraçar. Porque ela sabe, eu preciso dele. Ela sabe que no braço do pai dela, por mais que dele tenha havido a repreensão, é dele também que vai vir um consolo, a graça. É dele que vai vir a fonte que vai fazer o andar. Precisa vir dele. Ele é a única fonte de vida. Em outro lugar eu vou encontrar. Não tem, é só nele. Então, num momento como esse, eu queria que você levantasse suas mãos. E essa é uma boa oportunidade de se alinhar, de colocar diante do Senhor aquilo que precisa. Oh, Pai, nós te rendemos graças, Pai, porque existe livramento em temor, existe livramento em rendição. A tua palavra diz, Senhor, que você não despreza um coração contrito, você não despreza uma palavra com sinceridade vinda do nosso coração. Você não está longe com sua mão recolhida, Pai, você está com sua mão estendida, Senhor. Porque aquele que intercede por nós sabe exatamente o que passamos, porque esteve na terra e sabe o que é andar aqui entre os homens. Não é uma pessoa que não pode se compadecer, mas é uma pessoa rendida de amor. A tua palavra diz que nós podemos, Pai, diante do trono da graça encontrar misericórdia. E nós estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, para fazer aquilo que você quer, Pai, para realizar aquilo que você quer, para manifestar na terra o nível de poder que você tem, Pai, liberado dentro de nós. É por meio da obediência, é por meio da rendição que nós alcançaremos esse nível, Pai. Seja, Pai, a Tua vontade soberana sobre nós. Seja o Teu querer acima dos nossos desejos. Seja o Senhor Rei. Seja o Teu reino, Pai, acima do nosso achômetro. Oh, Pai, eu declaro em nome de Jesus, corações de servos sendo levantados, sem questionar, sem esperar nada em troca. Mas em nome de Jesus, grandes dispenseiros dos céus, oferecendo o que tem de grande abundância dentro: vida, graça, alegria, cura, manifestação de amor em abundância. Fazendo tudo como para Ti, fazendo tudo como para Ti, porque a Ti haveremos de prestar contas. Oh, Pai, obrigada pela revelação e entendimento de que temos uma única vida na terra e nós decidimos dar ela a você. Nós decidimos dar ela a você, não a nós, Senhor, mas a Ti, para realizar, Pai, o Teu serviço aqui nessa terra, para sermos os trabalhadores fiéis que se levantarão com força, porque vão viver rendidos a você, Pai. E quando as circunstâncias vierem como vieram a todos os discípulos, vieram ao próprio Deus, ao próprio Senhor aqui na terra, quando vierem a nós vão encontrar força, intrepidez, ousadia, porque há uma conexão com o Espírito da graça, há uma conexão com a palavra em Deus. Não estamos abandonados, Senhor, não estamos órfãos na terra. O Teu poder está liberado sobre nós para fazer, para ser testemunha, para realizar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro essas coisas
crendo na tua palavra, crendo que será assim como eu disse que será. Em nome de Jesus, eu declaro essas pessoas sendo levantadas nesse lugar. Estes servas fiéis sendo levantados aqui pelo Senhor, com um coração que quer dar, que quer dar tempo de vida, que quer dar dinheiro, que quer dar recursos, porque tem um coração que dá. E ninguém ganhará de ti, Senhor, no dar, porque você sempre é abundante. Haverá recompensa para cada um deles, vinda de ti. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Agora eu posso suspirar aliviada. Aleluia. Obrigada por estar aqui com vocês. É um prazer para mim. Esperamos que você tenha sido abençoado com esta mensagem.